Salve, time, bem-vindos à minha cama. Primeiramente, se a câmera estiver tremendo, é porque um dos pés do tripé tá apoiado na minha cama, então se eu mexer, ela vai mexer. E eu resolvi gravar o vídeo da minha cama porque hoje é domingo e eu tô tipo cansada. Porém, hoje eu tava fazendo um conteúdo, aí eu comecei a pensar sobre uma coisa que eu acho extremamente importante pra quem tá aprendendo a fotografia e questão de prática e tudo mais. E isso é uma dica que você vai estar exercendo o seu olhar fotográfico sem tirar fotos ou sem sair de casa. Então isso é tipo uma dica de um estudo, mas obviamente você só vai melhorar na fotografia com a prática, porque tudo é você só melhora com a prática fazendo tudo na sua vida. Então a fotografia não é diferente disso. Então, prática. Mas enfim, acho que tá meio confuso. Eu não fiz um roteiro pra esse vídeo, então esse vídeo vai ser basicamente uma dica que você pode fazer pra estudar fotografia e melhorar o seu olhar fotográfico sem necessariamente estar tirando fotos. É mais uma prática mental, assim. Não sei se ficou claro, mas enfim, quem aprende fotografia sabe que a luz é uma coisa extremamente importante na fotografia, provavelmente a coisa mais importante da fotografia, porque sem luz você não tem fotos, você não tira fotos no escuro. Tipo, sem nenhuma luz, não é pouca luz, é zero luz, não existe. E, inclusive, eu tenho um vídeo sobre iluminação na fotografia, onde eu falo dos diferentes tipos de luz, como eles afetam as fotos, como pensar sobre luz na fotografia. Então, esse vídeo também é muito importante pra você que quer entender mais sobre luz, porque a iluminação é uma coisa muito importante na fotografia e diferentes luzes causam resultados extremamente diferentes em fotos. Então, uma foto com uma luz direta traz uma vibe, uma contraluz traz uma vibe diferente, diferentes luzes, horas do dia, enfim, tudo isso são coisas que afetam a nossa foto. É importante a gente saber como a luz afeta a nossa foto, mas é o tipo de coisa que a gente tem que praticar pra ir entendendo essas questões, essas pequenas nuances das diferentes luzes, entender como as diferentes luzes afetam tais fotos, as sombras que elas criam nas fotos e como isso afetam as fotos. Já falei bastante sobre como eu gosto muito de fotografar o desenho das sombras, esse tipo de coisa. Isso tem muito a ver com a percepção da luz e como ela reflete nos diferentes objetos e nas coisas, nos diferentes objetos e coisas. E aí o que eu resolvi trazer hoje, na verdade, é um estudo de percepção das luzes, que é o tipo de coisa que vai te ajudar muito a começar a entender mais essa questão dos nuances das diferentes luzes e como elas afetam as fotos, enfim. E esse exercício se trata da gente ler a luz ou analisar as fotos e as luzes das fotos, entender como que é aquela luz. Então, é uma luz natural, qual o horário do dia que ela foi tirada, essa luz tá difusa por algum difusor ou alguma coisa do gênero, foi uma luz artificial, tem mais de uma fonte de luz. Entender todas essas coisas nas fotos é um exercício muito importante pra gente ir ter mais noção da luz e como ela afeta as fotos. Então eu vou pegar algumas fotos, fazer essa análise pra vocês e aí, quem sabe vocês podem fazer isso sozinhos, pegar fotos na internet ou livros de fotos e aí fazer essa análise e começar a observar essas coisas na vida real. Em essência, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma imagem e observar da onde vem a luz e como ela afeta aquela foto e entender aonde vem as sombras e como tudo isso tá afetando a foto no geral. Então eu vou pegar uns livros e a gente vai ver fotos juntos. Vai ser tipo um momentinho de convivência, gente, num domingo à tarde. É isso. Bem-vindos ao meu chão. Gente, bem-vindos ao meu chão. Eu vou fazer esse segmento no chão. Primeiro eu vou apresentar os livros que eu vou analisar hoje, algumas fotos. Primeiro a gente tem o livro do André Kertész, e eu comprei ou ganhei esse livro em 2010. Eu até escrevi o meu nome e a data porque eu sou fofa. Pra quem não conhece, o André Kertész, ele é um fotógrafo húngaro. Ele morou uma época em Paris e uma época nos Estados Unidos. E no geral ele fazia bastante fotografia de rua, então street photography, esse tipo de coisa, bastante foto preto e branco. E ele nasceu em 1894, então realmente ele é lá dos primórdios da fotografia. É isso. E aí o nosso outro fotógrafo também é lá dos primórdios da fotografia e ele é
O Henri Cartier-Bresson, esse livro é muito grande. E ele também fazia muito fotografia de rua, mas o Cartier-Bresson, ele tem uma questão que é... Ele foi, tipo, o grande precursor, assim, do momento decisivo, que é basicamente fotos que, se não fosse naquele exato segundo, a foto não seria a mesma foto. Então ele pensava muito nessa questão de que as fotos dele sempre seguiam essa questão do momento decisivo, então vocês vão ver que tem várias fotos dele que fazem esse tipo de coisa. Mas então eu vou mudar o ângulo e agora vocês vão ver as fotos e não eu, então... Primeiro a gente vai começar com essa foto, que na verdade é a foto da capa, né? Então, o que a gente vai fazer é basicamente analisar a luz da foto. A gente não vai analisar a composição, nem nada do tipo. É só entender a questão da luz em relação às fotos. Pra entender como as fotos foram feitas, enfim. Primeiro, o jeito mais fácil da gente entender como funciona a luz é entender pontos de iluminação da foto, né, ou pontos de sombra. Então aqui a gente vê, a gente tem toda essa parte aqui que é uma sombra dessa tigela cinzeiro, né? E aqui também, ou seja, o que me faz crer que a gente tem uma fonte de luz que tá bem no alto, só que ela tá vindo daqui. Então ela faz essa direção onde essa borda tá fazendo essa sombra e essa tigela tá fazendo essa sombra. Então, foi de cima, mas meio de lado, uma luz artificial, muito provavelmente, talvez algum abajur, alguma coisa do gênero. Mas aí isso faz com que toda essa parte aqui tenha uma iluminação um pouco mais uniforme e é uma luz bem direcional. Então, essa é a iluminação. Essa outra foto é uma foto de rua, assim... eu acho que foi tirada na França. E o que a gente vai olhar essa foto é tentar entender qual foi o horário do dia, né, que essa foto foi tirada. Então a gente consegue ver essa sombra muito comprida desse portão, o que faz crer a gente que foi ou mais no começo do dia ou mais no fim do dia, porque mais no começo e no fim do dia o sol tá mais perto do horizonte, então as luzes ficam bem mais compridas, então a gente consegue ver. Foi mais ou menos nessa hora do dia, então mais pro fim do dia ou no começo do dia, pra criar essas formas e esses desenhos da sombra que saiu desse portão, enfim. Essa foto aqui, a gente consegue ver que grande parte da foto, na verdade, a exposição foi feita da sombra, né? Então, essa parte toda aqui tá na sombra e o sol tá expondo diretamente aqui. Então, ele deve ter feito a fotometria para essa parte do prédio, tanto que o céu e essas outras partes aqui estão um pouco mais estouradas, e o que tá mais focado e mais bem exposto é essa parte, toda essa parte aqui do meio. A gente consegue ver que tem uma sombra do prédio aqui. Então o sol tá vindo daqui, mais ou menos, a gente consegue ver essa sombra aqui, mas me parece que tá um pouco mais pro meio barra fim do dia ou meio e começo do dia, então é uma luz um pouco mais dura, umas sombras um pouco mais definidas, um contraste um pouco maior entre luzes e sombras. Interessante de perceber isso pelo desenho das sombras mesmo. E aí, essa foto aqui é uma foto que ele tirou em Nova York, e a gente consegue ver que a sombra desse carro tá bem comprida, a sombra desse cachorro também tá bem comprida, então provavelmente foi tirado mais quando o sol tava mais chegando perto do horizonte, assim, então isso cria sombras mais compridas, e uma luz mais lateral, então a gente vê que isso aqui tá na sombra, essa parte aqui tá na sombra, então a luz tá vindo bem de lado, assim, batendo nesse cachorro, e no carro criando essa sombra bem comprida. Então essa foto foi tirada mais no fim do dia ou bem no começo do dia, que cria essa sombra, essas sombras compridas e essas luzes bem laterais. E agora a gente vai ver algumas fotos do Bresson. Quando a gente vê uma foto que tem uma situação como essa, onde não fica muito claro onde tá a sombra, onde tá a luz e esse tipo de coisa,
Muito provavelmente é porque o céu tava nublado. Isso cria uma luz bem difusa, assim. Então as luzes e as sombras não são tão definidas, o contraste não é tão forte e a luz é bem mais uniforme, assim. Então, por exemplo, para retratos, dias nublados são bons no sentido de que eles não criam sombras tão fortes, assim, tão duras. Então é interessante a gente também entender isso. Essa foto aqui a gente consegue ver que ela foi bem no fim do dia, porque essas pessoas, a sombra delas tá muito, muito, muito comprida. Tipo, a gente consegue ver que a sombra vai até onde for. Essa luz aqui também, então o sol tá vindo daqui, pegando bem lateral, assim, iluminando bem lateralmente. E aí criando sombras bem compridas e de certa forma bem sutis, me entendam bem, né? Sutis no sentido de que a maneira que o sol tá iluminando as imagens não é tão... tipo, de cima e criando sombras muito duras, tipo, nos olhos e embaixo do nariz, esse tipo de coisa. E aí, essa foto aqui, por exemplo, a gente consegue ver que... Primeiro a gente consegue ver que ele tá dentro de uma casa, por exemplo. Ele tá num sofá, enfim, dá pra ver as paredes atrás. Mas essa foto com certeza foi iluminada ou por uma janela ou por um abajur, assim, de cima. Porque a luz tá bem direcional nele e a gente pode ver que o fundo já não tá mais tão iluminado. E aqui do lado também já não tá mais tão iluminado. Então foi um pouco mais direcional e pode ter sido... Eu acho que foi uma janela, mas talvez tenha sido um abajur, não sei dizer. Mas a gente consegue ver que os contrastes entre pretos e escuros estão bem fortes, então as sombras estão bem definidas entre os claros e os claros e os escuros aqui, as sombras aqui na mão e na roupa, enfim. Isso cria uma certa dramaticidade, assim, né, nessa diferença desses contrastes entre claros e escuros, e, enfim, é interessante da gente ver como que essa foto foi iluminada, e é isso. Mas no geral, pelo que a gente observa pelas fotos do Bresson, elas costumam ser bem pouco contrastadas no sentido das sombras. Parece que a grande maioria das fotos que ele tirava foram em dias nublados, onde não tem tanta definição de sombra e luz, porque o sol tá bem difuso, a iluminação tá bem difusa. E isso cria uma estética específica na imagem, né, que a gente consegue observar. E esse é o vídeo de hoje. Foi um vídeo bem diferente, assim, na minha concepção de vídeos que eu gravo. Mas se vocês gostaram desse tipo de vídeo, meio na prática, de estudos, de fotos, sei lá, me avisem, comentem aqui, etc. Se você gosta de fotografia, mas você não é inscrito no meu canal... Caralho, não consigo falar. Enfim, se você gosta de fotografia, se inscreve no meu canal, porque eu posto vídeo sobre isso. E eu também queria dizer obrigado pelos 800 inscritos rumo ao 1K. Tchau.